Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aí ao nosso curso de Introdução aos Fenômenos de Transporte, hoje nós vamos para o que seria a aula 7, né? Eu estou combinando alguns tópicos aqui, tá? Por conta do encurtamento do calendário que a gente teve aí, tá bom? Então, nessa aula nós vamos tratar sobre mecanismo de transferência de calor por convecção, né? Então, nós vamos apresentar a lei fundamental formulada por Isaac Newton. Vamos conversar sobre resistência térmica na convecção, né, no mecanismo de transferência por convecção. Vamos falar sobre camada limite e determinação do coeficiente de película. E vamos dar uma pincelada aí em mecanismos combinados de transferência de calor, tá bom? Nós vamos combinar aqui nesse caso o mecanismo de transferência de calor por condução com convecção, beleza? Que é bastante comum aí no nosso cotidiano, tá certo? Bom, convecção, né, no sentido estrito de transferência de calor, nada mais é do que a transferência de energia térmica de um lugar para o outro, né, pelo movimento ou pelo fluxo desses fluidos, beleza? A presença de movimento de massa do fluido aumenta a transferência térmica entre a superfície sólida e o fluido, tá certo? Eu coloquei como exemplo aí de um mecanismo de transferência por convecção natural, que é o ar se renovando aí, né? Vocês percebem que no chão ele vai trocando calor com o solo, vai se aquecendo e esse ar quente vai subindo aí, né? O ar quente tende a ser mais leve que o ar frio e essa circulação vai acontecendo. Isso é um bom exemplo de convecção natural, tá certo? Bom, como eu já vim explicando, convecção natural ela acontece espontaneamente, tá? Devido à movimentação de massa que acontece pelo fluido. O fluido quente tende a subir, enquanto o fluido frio tende a descer, tá certo? Coloquei também esse exemplo aqui, bastante legal, de uma chaleira, quando a gente está esquentando uma água, né? A parte de cima aqui, pessoal, tende a ser mais quente e a parte de baixo tende a ser mais fria. Conforme ela vai se esquentando, isso daqui vai como se estivesse rodando, tá certo? Sozinho. Isso daqui são chamados de correntes de convecção, tá certo? Nesse caso, vocês estão vendo que não tem nada externo aqui auxiliando nesse processo. Então, isso é uma convecção natural, tá? Entendam que conforme o fogo vai esquentando essa água bem aqui embaixinho, essa molécula quente de água tende a subir, beleza? E a que está mais fria aqui em cima tende a descer, por isso esse ciclo, tá certo? Diferente, pessoal, de uma convecção forçada. Na convecção forçada, a gente já tem uma agitação extra no fluido, tá certo? Essa agitação extra tende a aumentar a taxa de vamos dizer assim, com que o fluido se mistura. Então, o fluido que está quente, ele vai se misturar com o fluido frio e vai haver um equilíbrio térmico muito mais rápido, tá certo? Então, o fluido tende a se aquecer mais rápido numa convecção forçada do que numa convecção natural, certo? Bom, quando a gente tem aí, eu vou dar dois exemplos, né? Quando a gente tem aí, por exemplo, uma aleta em cima de um cooler, vocês já viram? Em cima de um cooler de computador. Essa aleta tem algumas, né? E tem alguns componentes que você só põe a aleta ali, né? E deixa a natureza agir. Aquilo lá, ela está trocando calor com o ambiente por convecção natural, tá certo? Claro, né? Acontece condução do meu componente até a minha aleta por condução, né? Transferência de calor por condução. E da minha aleta para o ambiente externo, a troca de calor é por convecção,
tá certo? É o ar passando no meio da aleta que vai trocar calor e resfriar o meu componente ali. Agora, em coolers de computador, vocês já viram, né? Em cima do cooler a gente tem uma ventoinha, tá? Essa ventoinha, ela proporciona uma troca de calor forçada. Então, a ventoinha vai jogando ar em temperatura natural no meio da minha aleta que está quente, né, por conta da troca de calor por condução ali no meu processador, tá certo? Então são dois exemplinhos aí práticos da troca de calor por convecção natural ou forçada, tá? Ó, aí pessoal, coloquei aqui para vocês, tá? O exemplo de uma aleta instalada em uma placa de computador aí, tá? Uma placa de vídeo. Ela não tem um cooler aqui em cima, uma ventoinha, então ela troca calor por convecção natural. E esse daqui é um cooler já de processador, né? Vocês veem que tem as aletas aqui e um cooler aqui em cima. Esse cooler é responsável pela troca de calor por convecção forçada. Tá bom, pessoal? Bom, é a título de curiosidade, né? Eu acho que eu já cheguei a comentar em aula com vocês, mas a aleta ela serve para melhorar a transferência de calor do componente com o ambiente externo, porque ela aumenta a área de troca de calor, tá certo? Vocês estão vendo cada frestinha dessa da aleta acaba que aumentando a área de troca de calor, aumentando assim a taxa de transferência de calor, beleza? Por isso que a aleta aumenta a eficiência de troca de calor aí, tá bom? Bom, a convecção ela tem uma lei básica, assim como o mecanismo de transferência de calor por condução, tá? Então, o calor transferido por convecção na unidade de tempo entre uma superfície e um fluido pode ser calculado através da relação proposta por Isaac Newton, certo? Que é essa daqui, ó. É bastante parecida, pessoal, com a lei de Fourier, né? Só que no caso aqui na lei de Fourier a gente tem um K aqui, né? É um pouquinho diferente, mas nada muito, tá bom? Aqui, ó, o Q ponto, a gente já sabe, né? Que é um fluxo de calor por convecção, que pode ser um fluxo de calor por condução também, mas o que vai mudar é esse carinha aqui que eu vou falar dele mais para baixo. O A é a área de transferência de calor. O ΔT é a diferença de temperatura entre uma superfície e um ponto longe da superfície, tá? E o H, que é um termo novo aí que eu estou inserindo para vocês, é o coeficiente de transferência de calor por convecção ou coeficiente de película. A gente vai chamar de coeficiente de película, tá bom? Esse ΔT aqui, diferença de temperatura entre uma superfície e um ponto longe da superfície, o que quer dizer? Ele quer que você pegue a diferença de calor de um ponto bem aqui numa determinada superfície, que esteja com uma temperatura maior, por exemplo, tá? E um ponto bem longe dessa superfície, tá certo? No ar ou na água, onde tem um fluido, tá? Então ele tem que ser longe, mas longe assim, né? Não infinitamente longe. Ele coloca um infinito aqui, que é longe o bastante. Beleza, pessoal? O coeficiente de película aqui, nós vamos falar um pouco dele mais pra frente. Ainda aqui, tá bom? Ó. Então, a simplicidade dessa equação aí é um pouco ilusória, porque ela não é tão simples assim. E ela não é tão simples por conta do próprio coeficiente de película, tá? O coeficiente de película, para a gente calcular ele, é uma coisa bem complexa, tá certo? Porque envolve muitas coisas que, assim, agora a gente não vai levar em consideração, tá? Quando tiver algum exercício que eu precise falar do coeficiente de película... Opa, me perdi aqui.
Ah, tá. Desculpa. Aí. Quando eu tiver que falar alguma coisa sobre o coeficiente de película, eu vou dar o valor para vocês, tá? Nós não vamos calcular, não. Ele tem uma complexidade um pouco grande. Mas, do que ele depende? O coeficiente de película, o H, ele depende de uma série de variáveis, tá, pessoal? Que está relacionado com as seguintes características, ó. Então, o H aqui, né, que é o coeficiente de película, ele é uma função disso tudo aqui, ó. Tá? Se nós fôssemos fazer uma equação para isso daqui, ia ficar bastante complexo. Tá? Mas, para vocês só se situarem, o D é a dimensão que domina o fenômeno da convecção. Então, quer dizer, se eu tenho uma parede, uma placa, né, de 150 metros que está passando um fluido por cima dela, a dimensão que domina o fenômeno é de 150 metros. Beleza, pessoal? O micro aí, né, é a minha viscosidade dinâmica. Esse Cp é o calor específico do fluido. Esse delta, coeficiente de expansão volumétrica. O G é a aceleração da gravidade. O ρ é a minha densidade do fluido. K é a condutividade térmica do fluido. O V é a velocidade do fluido. E o ΔT é a diferença de temperatura entre superfície e fluido. Tá bom? Vocês veem que é uma função aí um pouco muito complexa, né? Por isso que a gente não vai entrar nela. Tá bom, pessoal? O nosso curso é um curso mais simples. E não vai demandar a gente calcular coeficiente de película, não. Por enquanto. Beleza? Bom, agora eu queria falar para vocês de camada limite. A camada limite ela influencia muito aí no mecanismo de troca de calor por convecção. Tá certo? Por quê? O que é a camada limite? Imaginem um fluido passando por cima de uma placa. Tá? Esse fluido, pessoal, quando ele está aqui bem pertinho da placa, bem aqui embaixinho, ele vai sofrer atrito com a placa. Vocês concordam? Então a velocidade aqui embaixo, ó, bem aqui encostando, tá? Eu estou falando de molécula encostando com molécula aqui, a velocidade do fluido aqui embaixo é um pouco menor. Conforme nós vamos nos afastando aqui, o fluido vai se afastando dessa superfície quente, a velocidade vai aumentando, porque a interação é só de molécula de fluido com molécula de fluido. Ela vai escoando ali, tá certo? E a camada limite hidrodinâmica que eu falo aqui é essa camada aqui de fora, onde a velocidade já não começa a ser alterada por conta do atrito com a minha superfície. Tá bom? Então essa daqui é a camada limite hidrodinâmica. Beleza? Ó, é a porção de fluido contida na região de variação substancial ilustrada na figura abaixo. Tá certo? Então, na hora que parou de variar muito a velocidade aqui, que está uma velocidade mais constante, aqui é o limite hidrodinâmico. Beleza? Então agora a gente considera o escoamento de um fluido ao longo de uma superfície quando existe uma diferença de temperatura muito grande entre os fluidos e essa superfície. Tá? Nesse caso aí, o fluido que está na região de variação de temperatura é chamado, esse fluido aqui, né, é um chamado de limite térmico. Tá certo? Então é assim, ó, se a gente tem uma parede aqui, a superfície aquecida aqui embaixo e o fluido escoando aqui, a gente vai ter essa camada limite aqui hidrodinâmica, né? Porque a velocidade aqui embaixo é mais baixa, quando ela começa a ficar mais constante, nessa linha é a minha camada limite hidrodinâmica. A camada de limite de temperatura, camada limite térmica, acontece quase que a mesma coisa que a de velocidade. Aqui ó, nós vamos tendo uma troca de calor aqui embaixo, ó, molécula de fluido com molécula de, sei lá, de aço.
a interação ali é bastante grande, tá? Então a diferença de calor é muito grande. E isso vai diminuindo ao longo do escoamento, tá certo? E também nós temos que considerar, pessoal, que aqui, ó, baixinho, baixinho, nós não temos nem convecção, né? Nós temos molécula do fluido com molécula sólida ali interagindo. Aqui bem baixinho é uma condução, tá certo? Mas para deixar claro aqui sobre a camada de limite hidrodinâmica, beleza? É quando já a velocidade já se estabiliza. E camada de limite térmica é quando a temperatura se estabiliza aqui dentro do fluido. Beleza? Essas duas camadas são diferentes, tá? E aqui para complementar sobre camada limite, então o mecanismo de convecção pode então ser entendido como a ação combinada de condução de calor na região de baixa velocidade, onde existe um gradiente de temperatura e movimento de mistura na região de alta velocidade. Certo? Então, ó, aqui embaixinho, a gente, como eu estava falando, a gente tem até o mecanismo de transferência de calor por condução. Mas é numa camadinha tão baixa, tão pequenininha, pessoal, é uma camada assim, molecular mesmo, tá? Que a gente não coloca muito nos cálculos, tá certo? Mas essa região aqui, ó, que tem uma baixa velocidade, o mecanismo de transferência de calor por condução acaba sendo mais importante. Conforme eu for me afastando dessa superfície, onde a minha velocidade já fica estável e o meu gradiente de temperatura aqui também vai ficando estável, a mistura entre o fluido mais quente e mais frio é mais importante. Então a convecção já começa a mandar nessa área aqui. Mas entendam, pessoal, é tão pequeno essa parte de condução aqui entre moléculas que a gente acaba não levando em consideração nos nossos cálculos aqui. A gente leva em consideração puramente o mecanismo de transferência de calor por convecção, tá certo? Bom, vocês lembram lá em condução térmica que a gente fez uma analogia com resistências térmicas? A gente fez uma analogia, entre sistemas térmicos e sistemas elétricos. Lembram? Bom, pessoal, aqui na convecção acontece a mesma coisa, tá? Lá na condução, a gente calculava a nossa resistência térmica, era um R igual a L, que era o comprimento, né, da minha chapa, por exemplo, era um comprimento, dividido pela condutividade térmica vezes a área. Vocês lembram? Aqui, pessoal, acontece a mesma coisa, mas a minha resistência térmica é calculada desse modo aí, né? É o inverso do coeficiente de película vezes a área. O inverso que eu falo é 1 sobre H vezes A. Tá? E aí, a gente consegue colocar direto nessa equaçãozinha um pouco mais simples, tá? Que a taxa de transferência de calor, ou fluxo de calor, é igual à variação na temperatura dividido pelo R. E o R é esse daqui, tá bom? Isso, pessoal, se deriva aqui dessa própria equação, tá? Fazendo um tratamento matemático, a gente consegue achar essa resistência térmica aí. Beleza? Bom, é claro, né, que no mundo ideal, pessoal, a gente não vai ter só condução, por exemplo, num escoamento de um fluido dentro de uma tubulação. A gente não tem só condução de calor, a gente tem trabalhando ali condução e convecção, tá certo? Tá escoando um fluido muito frio dentro do tubo, né? A gente já fez algumas continhas disso daí, né? Mas no começo a gente não estava considerando a convecção, agora nós estamos, tá bom? E aí nós temos esses mecanismos combinados de transferência de calor, tá? Olha aqui essa situação, pessoal. Tem um fluido quente passando por aqui, tá? Que ele está numa temperatura T1.
que abaixa na hora que ele chega na superfície dessa parede, cai quando passa pelo meio dessa parede, e aqui dá uma decaída de novo, porque aqui está passando um fluido frio. Olha lá, ó, ele faz uma analogia com sistemas elétricos aqui, com resistências, né? E vocês estão vendo que isso daqui é como se fosse uma associação em série. Vocês estão vendo? Olha lá o que ele faz, ó. Ele calcula a resistência térmica por convecção aqui, resistência térmica por condução aqui e resistência térmica por convecção aqui também. Tá certo? Desculpa, eu falei que o L era comprimento da minha chapa ou não. É a espessura, tá, pessoal? Desculpa o equívoco aí, tá certo? É a espessura dividido pela condutividade térmica vezes a área. E olha aqui, pessoal, que interessante, ó. Se eu tenho calculado a resistência térmica aqui nesse ponto, a resistência, nesse ponto não, né? A resistência térmica aqui por convecção entre a temperatura T1 e T2, a resistência térmica por condução entre T2 e T3 e a resistência térmica por convecção entre T3 e T4, eu consigo ter a resistência total e calcular o fluxo de calor nesse sistema aqui, que é o meu Q ponto. Beleza? Tá aqui, né? E aí, ó, eu quero mostrar isso aqui. Olha lá, ó. Olha o que ele fez. O meu fluxo de calor é a variação na temperatura, né, que é uma T1 ou a temperatura maior menos a menor, né, dividido pela soma das resistências térmicas. Tá vendo? Bom, a gente vai fazer um exercício aí de convecção para vocês entenderem o cálculo de resistência térmica, né? E também calcular um coeficiente de película, mas por meio do fluxo de calor, tá bom? Bom, a parte teórica que eu tinha para falar era essa, pessoal. Eu vou apresentar agora para vocês um exercíciozinho aqui para fixar, tá bom? Um abraço! Bom, pessoal, agora eu vou fazer um exercício aqui. Ele está na página... na página 20 da nossa apostila, tá? É um exercício sobre transferência de calor por convecção, tá certo? Que dá para a gente ter uma base dos cálculos aí de transferência de calor por convecção, tá bom? Bom, o exercício é o R133, ele é um exercício resolvido, mas eu vou deixar ele mais claro para vocês entenderem alguns conceitos aí, tá bom? Então o enunciado é assim, ó. A parede de um edifício tem 30,5 centímetros de espessura. Então, já vamos desenhar aqui a parede do edifício, né? E ao invés de colocar 30,5 centímetros, já vamos colocar em metros aqui, né? 0,305 metros, nosso L aqui, tá bom? É a espessura da parede. Foi construída de um material de condutividade térmica igual a um K, então, né? Igual a 1,31 watts por metro vezes Kelvin, beleza? Em um dia de inverno, foram medidas as seguintes temperaturas. A temperatura do ar no interior. Então, ó, aqui no interior, ó, temperatura interior do ar era de 21,1 graus Celsius. Beleza? A temperatura exterior. Então, a temperatura exterior aqui era de menos 9,4 graus Celsius. Estava frio, hein? Beleza? A temperatura na face interna da parede, ó, essa temperatura aqui, ó, na face interna, era de 13,3 graus Celsius. Tá certo? E a temperatura da face externa era menos 6,9. Então aqui, menos 6,9 graus Celsius. Beleza, pessoal?
Bom, vocês percebam que aqui tem uma temperatura que cai quando vai chegando na parede. Dentro da parede essa temperatura também cai. E aqui fora cai mais um pouquinho. Beleza? Então nós temos 4 temperaturas aí trabalhando nesse sistema. Tá certo? Ele pede para calcular os coeficientes de película. Então, o coeficiente de película é o Hzinho, tá bom? Eu vou ter que calcular o H. Calcular o coeficiente de película interno e externo, tá bom? Então, eu vou ter que calcular um H interno e um H externo, tá certo? Bom, pessoal, o que eu posso usar aqui para calcular esse coeficiente de película? Eu posso usar, é claro, a lei básica do mecanismo de transferência de calor por convecção, que é esse daqui, né? O Q ponto igual a H vezes A, H é o coeficiente de película, a área vezes um ΔT, tá certo? A área, aqui eu posso usar uma área unitária, tá, pessoal? Não tem problema, porque ele não falou sobre a área da parede. Então eu posso usar uma área unitária, tá certo? Só que veja bem, aqui a gente vai ter 2 incógnitas. A gente tem uma incógnita que é o H, que é o que a gente tem que calcular, mas o fluxo de calor também. Eu não sei o fluxo de calor aqui. Tá certo? E percebam que esse sistema aqui, ó, se a gente fizer uma analogia com sistemas elétricos, eu vou ter uma resistência térmica por convecção aqui, uma resistência térmica por condução aqui dentro da parede, certo? E uma resistência térmica por convecção aqui fora, tá certo? E vocês percebam que essas 3 resistências térmicas elas estão em série, tá certo? Analogamente a sistemas elétricos, quando eu tenho um sistema de resistências em série, eu vou ter alteração das variações de temperatura aqui, né? Eu vou ter alteração das temperaturas, mas eu não vou ter variação no meu fluxo de calor. Então, pessoal, o que eu posso fazer para calcular esse H aqui? Ó? Eu calculo o fluxo de calor por condução aqui na parede, e aí eu sei que o fluxo de calor total dessa série aqui vai ser o mesmo. Entenderam? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a resistência térmica dessa parede. Se vocês lembrarem lá, resistência térmica por condução é o L dividido por K vezes A. Tá certo? O nosso L nós já sabemos que é o 0,305. O K é 1,31 e a área a gente pode usar uma área unitária. Beleza? Bom, isso daqui, ó, essa resistência térmica vai dar, deixa eu fazer a conta aqui, 0,2328. Beleza? 28. Beleza? Arredondei aqui. Tá bom, pessoal? Bom, aí onde é que eu vou pôr? Naquela equaçãozinha que a gente tem da analogia lá com sistemas elétricos. Tá certo? Se eu calculei a resistência térmica somente dentro da parede, qual que é a variação de temperatura que eu vou usar? Só que está dentro da parede. É a maior temperatura menos a menor. Então vai ficar assim, ó, 13,3 menos 6,9 graus Celsius. Beleza? Que essa é a temperatura maior menos a temperatura menor. E a temperatura menor é negativa. Beleza? Dividido pelo valor que a gente achou aqui, ó, 0,2328. Isso daqui vai dar, deixa eu fazer a conta aqui, 13,3 mais 6,9 dividido por 0,2328. Isso daí deu 86,76 watts. Só que isso daqui, pessoal, lembra que é por metro quadrado, tá bom?
são 86,76 watts por metro quadrado. Ô Raul, e por que é watts? Porque aqui, ó, quando ele deu a condutividade térmica, ele deu em watts por metro. Watts por metro Kelvin, tá bom? Por isso que é watt. Tá bom, pessoal? Bom, então, nós temos calculado aqui o nosso fluxo de calor, tá certo? Tendo calculado o nosso fluxo de calor, a gente pode colocar ele nessa equação e vai sobrar como incógnita só o H, que é o que ele está pedindo. Então, vamos calcular o H interno? Ó, eu vou jogar isso daqui tudo que está multiplicando o H lá para baixo, dividindo com Q, tá? Então, ficou Q ponto dividido por A vezes o ΔT interno, que é esse daqui, ó. Esse aqui, beleza? Então ficou 86,76 dividido pela área, que é 1, beleza? Vezes o ΔT, que é 21,1 menos 13,3. Beleza? Isso daqui, pessoal, fiz as contas aqui, vai dar 11,12 watts por metro quadrado Kelvin. Esse é o coeficiente de película aqui na área interna, beleza? Da minha parede. Na área externa da minha parede, eu vou usar o mesmo fluxo de calor, porque eles estão em série. A área é um mesmo, só que o ΔT é o ΔT externo, beleza? Então isso daqui vai ficar 86,76, que foi o que a gente calculou, dividido por 1 vezes. Olha lá a diferença de temperatura, não pode errar isso. A temperatura maior é menos 6,9, menos a temperatura menor, que é menos 9,4, tá bom? Não pode esquecer desse joguinho de sinal, tá certo? Isso daqui, pessoal, eu fiz as continhas, vai dar 34,704 watt por metro quadrado Kelvin. Beleza? Pessoal, esse exercício aqui ele é simples, mas dá para entender bastante os conceitos que eu passei lá na aula teórica, tá? Bom, eu vou deixar algumas atividades para vocês fazerem. Tendo alguma dúvida, vocês me chamam aí, tá bom? Abraço!